Amém. Bom dia, meus irmãos. Paz. Graça e paz a todos. Amém. Que bom estarmos aqui, né? Culto da Alvorada. Quando em São Paulo, pastoreando na capital, nós tínhamos esse hábito de sempre na Páscoa fazer os cultos da Alvorada, né? Lá nós começávamos às 6 horas da manhã, ainda com o dia escuro. Nós estamos num domingo extremamente importante para a nossa cultura cristã. Um domingo que aponta para a ressurreição de nosso Jesus. Cantamos sobre isso, o irmão leu sobre isso, e isso vem guiando a história. Vou aumentar um pouco? Percebeu que eu era um altinho, né? Tá ótimo. Isso vem guiando a história, porque através da ressurreição nós podemos hoje ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero nessa manhã não só me atentar apenas à questão da ressurreição, mas retroceder um pouquinho na minha palavra e começar desde a sexta-feira, quando os legalistas, aqueles que detinham a lei junto com o Império Romano, decidem julgar o inocente e levam Jesus então até Pilatos para ser julgado e ali passar pelo crivo de Pilatos, com o intento de que Pilatos o condenasse e então ele fosse levado à cruz. Mas eu quero me atentar mesmo a algumas curiosidades que estão dentro dessas passagens, tanto do julgamento quanto da crucificação e da ressurreição de Jesus. Então peço a você que, em nome de Jesus, que trouxe a sua Bíblia, seja ela aí física, seja ela aí no seu iPad, iPod, smartphone, que não a feche. Primeiro você já abra aí, em nome de Jesus, em Mateus capítulo 27. Continue com ela aberta para que a gente possa caminhar por ela aí. Vão ser alguns versos do 27 do 27 e do 28 também. Apenas alguns versos, eu vou pontuar aí alguns detalhes dessa história. Mateus 27, eu vou começar no 16, que diz assim: naquela ocasião, tinham eles um preso, muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem vocês querem que eu solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito a respeito dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo, então, lhes pergunta o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. E então replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, responderam todos. Que mal fez ele? Pergunta Pilatos. Porém, cada vez mais eles clamavam: crucifica-o, crucifica-o. Como eu disse, eu quero trabalhar com alguns detalhes dentro dessa história que pressuponho eu que todos nós conheçamos. E ela começa exatamente nesse campo, no campo em que precisava ser tomada uma decisão a respeito do que fazer com Jesus, com aquele que vinha apregoando a paz, o amor,
curando, libertando, transformando pessoas, e isso foi mexendo com a cultura religiosa daquela época. E então os sacerdotes começaram a se mover no sentido contrário, para que eles achassem, nós sabemos a história, achassem algum erro, algum equívoco na fala de Jesus, para então levar à condenação. E acharam quando ele se diz que ele e o Pai eram um. E isso foi o suficiente para que eles chegassem a esse tribunal. Mas o detalhe que eu quero destacar desse tribunal é que foi dado ao povo o direito de escolha, o direito de ali decidirem sobre uma questão que era irremediável, não teria volta. A decisão seria para sempre. Uma vez que Pilatos, digamos assim, batesse o martelo, ele não poderia reverter aquela situação. Por isso a sua insistência em perguntar: é isso que realmente vocês querem? Essa questão de escolha, ela é muito importante, foi muito importante naqueles dias, exatamente naquele momento, porque Pilatos olhava para a vida, para Jesus, porque Jesus tinha feito, e não achava nele, ele mesmo declara isso, não achava nenhum problema nos feitos e nos atos de Jesus. Pelo contrário, não intervinha em nada no seu comando no governo, não atingia em nada. Eram exatamente os legalistas, os homens que detinham a lei, que eram os sacerdotes, eles que julgavam naquela época, que estavam incomodados com o que Jesus fazia. E eu vou pregando e vou abrindo alguns parênteses, já abri esse agora. Esse é o parente que a gente chama parente da decisão, que estava pautada sobre o poder das mãos das pessoas. Estava sobre elas, os seus ouvintes, a ralé, os seguidores, os sacerdotes, todos eles estavam agora sob as suas mãos com o poder da lei, de executar. E então nós observamos que isso causou um grande tumulto nas pessoas, porque elas eram induzidas a tomarem a decisão segundo a vontade de outros. O que alguns historiadores, como Flávio Josefo mesmo disse, é que esse povo era uma massa de manobra. Eles não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo, mas culturalmente eles eram regidos por esses sacerdotes. Então esses sacerdotes é quem estavam induzindo o povo a tomar a decisão, tanto é que eles dizem: escolham Barrabás, uma indução ao erro. E aqui eu deixo esse primeiro parênteses aberto e peço a você que volte seus olhos para a Bíblia, para que a gente abra um segundo parênteses nessa manhã, ainda no capítulo 27, a partir do verso 45, que diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu de beber a Jesus. Segundo parênteses que eu abro aí sobre outra curiosidade, é que também do nosso conhecimento, que o sofrimento de Jesus, a via sacra, a caminhada de Jesus foi também debaixo de chicote, gusparada, caniço quebrado na cabeça, apedrejamento, tudo de ruim já estava, que a mente humana possa imaginar, já tinha sido lançado sobre Jesus. E agora ele está sobre a cruz com os cravos cravados nas mãos e nos pés, numa posição vertical, obviamente, e ali sofrendo todas as suas dores, as suas mazelas, e nós entendemos que essas dores eram por causa dos nossos pecados. Tudo que
de ruim estava sobre a sociedade, agora estava sendo lançado sobre Jesus. Por isso que ele tem essa fala, Eli, Eli, sabactania, como se ele estivesse enfrentando um vazio existencial tremendo, maior do que ele. Alguns também, historiadores, dizem que ali houve uma ruptura entre o 100% homem e o 100% Deus. Era necessário que ele passasse por aquelas dores profundas, por aquele vazio existencial, para que ele sentisse realmente, levasse sobre a cruz as nossas dores. Mas num determinado momento, nós acabamos de ler, enquanto ele declarava esse seu vazio, esse aprofundamento da dor na alma, um soldado sai, corre e traz uma esponja embebida em vinagre, põe em um caniço, uma espécie de bambu, e leva até os lábios de Jesus. Que detalhe a gente pode observar dentro dessa postura desse homem? Havia próximo ao local da crucificação banheiros públicos, e esses banheiros ficavam ao céu aberto. Homens que passavam ali de viagem, a aglomeração que usava aquele lugar nos tempos de crucificação, usavam esses banheiros públicos. E ali passava um fio de água, pequeno riacho, onde as pessoas faziam as suas necessidades fisiológicas, e depois, para sua asepsia, eles usavam aquelas esponjas chamadas esponja d'água, e retornavam elas no vinagre para que ela fosse, digamos assim, passasse por um processo de limpeza. Então eu falando, você começa a imaginar que esponja era essa que foi levada até a boca de Jesus. Não bastasse os cravos, não bastasse todas as intempéries que ele sofreu durante o caminho, agora nesse último ato, alguém tem esse gesto sobre a vida dele. Flávio José também, quando escreve sobre isso, ele diz que há aqui duas vertentes. A primeira é de que esse soldado estava tomado de uma boa intenção, porque pensou ele que o vinagre pudesse anestesiar as dores, e então ele corre, pensa rápido e corre e coloca aquele gesto, e faz aquele gesto. Mas a segunda vertente é que Flávio José diz assim, e ele usa uma expressão que eu acho interessante, né? Trazendo para os nossos ditados aqui, de boa intenção, o inferno está cheio. Ele até teve uma boa intenção, mas ao mesmo tempo os elementos que ele usou para cometer esse ato, fazer esse gesto, eram totalmente contraceptivos, não tinha nada a ver com a realidade local. Ninguém jamais tinha feito daquilo, era até um grande risco, porque se o chefe dos soldados entendesse que ele estava ali amenizando a dor de Jesus, por isso ele pega o vinagre e não a água, ele poderia ser preso. Então, ao mesmo tempo que ele age de uma forma boa aos seus próprios olhos, ele também está tentando se livrar, assim como Pilatos, lavando as suas mãos dos seus atos. E é interessante que quando nós olhamos para um texto como esse, uma curiosidade como essa, a gente observa como não tem fim a racionalidade da maldade humana. O quanto aqueles que estavam ali tinham essa tendência de gerar o quão mais de sofrimento na vida de Jesus. Quanto mais profundo eles pudessem ir, quanto mais profundo eles pudessem chegar para que aquele que na cruz estava sofresse as piores mazelas da vida, eles fariam. E agora, o terceiro parênteses que eu abro é o capítulo 28, e o início do capítulo 28, que diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto
era como um relâmpago, suas vestes alva como a neve. Os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temam, porque eu sei que vocês buscam a Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vejam aonde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia, e ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, se aproximando dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temamos, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me encontrarão. Essa terceira curiosidade é que Jesus poderia ter se apresentado àqueles, talvez em primeiro lugar, aqueles legalistas, talvez para jogar por terra o que eles tinham pensado e feito a respeito deles. Talvez ele, na sua ressurreição, no primeiro instante, pudesse ter se apresentado a Pilatos e dito: olha, mesmo você batendo martelo, a sua pergunta está aqui. Você perguntou se eu era o rei dos judeus, eis-me aqui. Mas não, Jesus decide se apresentar ou aparecer primeira vez às mulheres. Mulheres essas que foram as que mais cuidaram do seu ministério. Mulheres essas que não eram levadas em consideração. Mulheres essas que não tinham direito a voto, não tinham voz, eram vistas como aquelas que representavam os excluídos, os humildes. E aí essa primeira curiosidade me salta aos olhos, porque nós vemos realmente como Jesus tem amor pelos menos favorecidos, pelos excluídos, pelos humildes. Aliás, Pedro, quando trabalha isso em sua carta, ele diz que nós precisamos nos tornar humildes e lançar fora de nós todo qualquer critério de orgulho. E é sobre essa humildade que Jesus caminha e enxergava a vida dessas mulheres. Essa curiosidade deve nos saltar aos olhos, porque agora ressurreto, como eu disse, ele poderia ter aparecido em vários lugares. Depois disso ele começa a aparecer aos seus discípulos, primeiro a Pedro, depois ao grupo de discípulos, depois ele vai até a cidade, e 500 pessoas o reconhecem, depois em lugar fechado os discípulos voltam a vê-lo, depois Tomé volta a vê-lo, mas por muita, digamos assim, muita dedicação que aquelas mulheres tiveram, entendo eu, ele entende que é o melhor momento de se mostrar a ela e aparecer a elas. E aí me salta aos olhos essa questão realmente de Jesus estar interagindo com aqueles que talvez em outro pressuposto nunca, o outro no lugar dele nunca se aproximaria, ou talvez nunca exerceria esse cuidado de voltar os olhos para os excluídos. E aqui eu começo a fechar os meus parênteses, começando pelo final, por esse capítulo 28. A grande importância que eu aprendo aqui desse texto é que Jesus precisa encontrar em nós o critério da profunda regeneração, mudança de psique, metanoia. O que Jesus encontra na vida dessas mulheres é algo sui generis, extremamente especial. O cuidado delas em sair na madrugada, comprar os seus aloés, seus perfumes, para ir ungir o corpo de Jesus, denota que elas, ao caminharem com Jesus, foram tendo as suas vidas transformadas como que por inteiro, compreendendo a existência e a razão de Jesus na vida delas.
E aí eu penso que muitos de nós precisamos talvez ter esse mergulho nesses critérios e começar a pensar se realmente há em nossas vidas, mesmo estando dentro de nossas igrejas, servindo a Jesus, ceando, se há critérios em nós, pelo menos próximos, parecidos com o dessas mulheres. E eu vou citar aqui, pontuar alguns deles aqui. Vida de integridade com Cristo. Os discípulos todos abandonaram. Na cruz só sobrou João. No sepultamento nem João estava. Só as mulheres. Seguiram e seguiram até o fim. Nos piores momentos, elas não abandonaram, continuaram ali firme e forte, crendo. Até no momento que elas foram ungir, elas perguntam: quem vai nos tirar a pedra? A pedra, para que você tenha uma ideia, era uma pedra roliça, mas ela se encaixava na boca do túmulo. E ali ela criava uma pressão, e para tirar a 20 homens, 20 soldados romanos. Estão aqui um pequeno grupo de mulheres, talvez 5, 6 mulheres. E elas estão dispostas a terem o seu último encontro com Cristo, ir até o final. Que lição, que aprendizado. A outra questão é que elas estão tomadas de um critério de humildade, porque elas abrem mãos dos seus afazeres, da sua casa, e elas se colocam numa posição extremamente inferior. Aliás, elas já eram vistas por todos assim. E o grande receio delas é que, ao chegarem lá, os guardas nem as deixassem entrar, ver. Mas pela vontade, pela misericórdia de Deus, Deus prepara todo o ambiente. Quando Deus se depara com um coração humilde, Ele gera milagres, transformações. A terceira coisa que nós aprendemos, antes de fechar esse primeiro parênteses, é que essas mulheres também agora se tomam da urgência da pregação do Evangelho. Porque o anjo do Senhor diz: voltem e anunciem. E a Bíblia diz que tomadas de temor, mas também de alegria. Talvez por ter entendido, valeu a pena. Ele está vivo. Teremos uma continuidade. A nossa esperança não se encerrou. Ainda há condições de outros ouvirem de nós. Mas infelizmente, nesse retorno, ninguém deu ouvido. Nem os próprios discípulos. Ninguém levou em consideração o que elas falavam. E isso me remete, muitas vezes, àquela condição que nós nos colocamos em pregar o Evangelho, em falar do amor de Deus para alguém, e encontrar as barreiras do não. Porque talvez as pessoas não vejam em nós, ou não vejam nas condições que são apresentadas hoje em dia, Jesus. O que os homens viam, as pessoas viam naquelas mulheres, é alguém disposto a servir, a fazer. Mas eles não conseguiam enxergar Jesus nela. Por isso que Jesus as encontra pelo caminho e diz: salve, a paz seja com vocês, sigam em frente. Porque nessas horas em que você encontrar um sonoro não, quando você estiver falando do amor de Deus para alguém, lembre-se que o Emanuel, o Deus conosco, nunca, jamais vai te decepcionar. Jamais Ele vai exercer qualquer coisa que não seja a misericórdia sobre a nossa vida. E aqui eu fecho o meu primeiro parênteses e volto ao segundo texto que eu li, que é o texto do molhar os lábios de Jesus com vinagre. Eu creio que ao ouvir, não sei se você já tinha ouvido ou não, mas ao ouvir o que eu disse a respeito dessa asepsia feita ali, naquele momento de crucificação, deve ter te levado a um ambiente de nojo, só de imaginar. Mas muitas das nossas
atitudes, dos nossos comportamentos, também, digamos assim, podem gerar um certo asco, nojo em Jesus. E aí eu tento explicar minha fala. A gente caminha com Cristo e somos errantes. Somos homens, somos falhos. E nessa nossa caminhada com Cristo, por vezes, a gente vai nos desenganando, vai cometendo alguns deslizes, cai aqui, levanta ali, solta uma palavra que não deveria e não tem volta, e a gente corre para o perdão, busca o perdão, às vezes recebe, às vezes não, segue a vida. O que eu estou querendo dizer é que na nossa caminhada cristã, a gente também comete alguns atos que levam o nosso Jesus, ou podem levá-lo, a essa tristeza, a essa característica de olhar para a gente e falar: poxa, você poderia ter feito melhor, poderia ter feito diferente, você errou de novo, você deslizou de novo. Talvez no momento em que Ele mais contava com a gente, no momento em que Ele olha para nós e espera de nós ações profundas, e a gente, de forma muito abstrata, muito vazia, faz algo que não gera mudança, nem em nós, nem em outros. Me lembro que, quando o pastor, na Praça da Sé, em São Paulo, Igreja Batista da Praça da Sé, num culto de quarta-feira, no final do culto, uma mãe, uma senhora que participou do culto pela primeira vez, ao encerrar o culto, ela me procura e diz: pastor, meu filho caçula vai fazer 18 anos, semana que vem, e ele está preso às drogas, e eu precisava que orassem comigo, ou visitassem meu filho, para que ele fosse liberto disso, pastor. Tem os outros dois são uma bênção, mas esse está me dando trabalho. E eu convidei aquela mãe a orar comigo de joelhos. Todo mundo foi embora, eu, ela e minha esposa. Vamos orar. E oramos, e naquela hora eu falando assim para ela: a irmã tem coragem de responder a oração que eu vou fazer? Ela falou: sim. Eu falei: então responda comigo. Senhor, eu não dou conta, eu não consigo mais cuidar do meu filho, perdi o controle. Então, a partir de hoje eu entrego meu filho em tuas mãos. O que o Senhor fizer, eu vou entender que é o melhor. Em nome de Jesus, amém. Ela foi embora. Dias depois ela volta, 6, 7 dias depois ela volta, com o dedo rispe, olha para mim e diz: pastor, o Senhor me fez cometer a pior loucura da minha vida. Eu falei: o que foi, minha irmã? Eu fiz aquela oração. Depois que eu fiz aquela oração, parece que as coisas pioraram. Meu filho foi preso, está no 1º distrito, na Praça da Liberdade, e eu não sei o que fazer, pastor. Se estava ruim que ele saía, usava droga e voltava, agora piorou, porque agora ele não está voltando. Eu falei, olhei para ela e disse: irmã, quando o homem não para ouvir Deus, Deus para o homem. E Deus tem as suas maneiras de parar. Às vezes no leito de hospital, às vezes enfrentando momentos difíceis, ou às vezes atrás de uma grade. Eu vou visitá-lo, fique em paz. E quando cheguei lá, 2 domingos depois, eles estavam tendo um culto dentro da cadeia. E eu, como pastor, eu tenho acesso a esses ambientes com facilidade. Eu entrei e tinha acabado de terminar o culto. E quando o carcereiro gritou o nome desse jovem, ele veio ao meu encontro com uma Bíblia na mão. Não sei quem é desse tempo, deve ter alguns aqui, aquela biblinha azul dos Gideões, que era distribuída em hospitais, em cadeias. E ele veio ao meu encontro e disse: o senhor é pastor da minha mãe? Eu falei: não, mas a sua mãe tem se relacionado, conversado comigo, e a gente tem orado por você. Como que você está? Ele falou assim: volte para casa, diga para minha mãe que eu, chegando aqui, encontrei essa Bíblia jogada num canto do xadrez que eu estou.
E eu abri a Bíblia, sim, aleatoriamente, e encontrei um texto marcado que dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Fala para minha mãe que eu entreguei minha vida a Jesus, que o pastor pregou aqui e eu entendi a mensagem daquilo que ela pregava para mim todos os dias. Todos os dias eu não dei ouvido, eu precisei passar por esse problema, por esse viés de solidão familiar para encontrar Jesus. Às vezes nós precisamos enfrentar esses problemas, sejam eles existenciais, sejam eles emocionais, psíquicos, para que a gente entenda realmente o valor dessa obra em nosso favor, para que a nossa marcha, a nossa caminhada com Jesus seja mais assertiva, que a gente não cometa tantos deslizes, para que a gente vá se desvencilhando desses pecados que às vezes nós denotamos de pecados de estimação, e eles vão nos segurando numa vida que não agrada ao Senhor. Aqui eu fecho o meu segundo parênteses e abro o meu último parênteses dessa manhã, voltando à questão da decisão lá atrás, na sexta-feira, onde Pilatos coloca diante do público essa condição de decidir. Nós pensamos sobre aquele texto e lemos sobre aquele texto, mas existe uma ressonância aqui que é muito importante dizer: Barrabás. Esse é um nome hebraico. Bar em hebraico significa filho, Rabás significa pai perverso, pai do mal. A decisão tomada ali foi de abrir mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, daquele que pode todas as coisas, para simplesmente escolher a perversidade, o pai da perversidade, o pai de todo mal. E aí, fechando esse último parênteses, eu quero pensar com vocês como que por vezes está sob as nossas mãos esse poder de decidir, essa condição de decidir, e a gente acaba decidindo errado. Talvez porque é conduzido pelas nossas emoções, somos conduzidos pela nossa emoção. Talvez porque somos induzidos pela ideologia de alguém. Ou talvez porque olhamos e decidimos ou definimos que aquela coisa, aquela pessoa não está de acordo com o que nós pensamos, não é o que nós desejamos, ou eu desejo, no caso a sua decisão de ordem pessoal. E a gente então vai se esquecendo de buscar o Senhor, de buscar a orientação na palavra. Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Isso é muito rico, mas a decisão e a consequência dela é nossa. A gente não pode jogar no colo de ninguém, não pode transferir para ninguém esse poder de decisão. Então, olhar para esse texto e fechar esse último parênteses leva-nos a refletir a importância de, como pessoa, como igreja, como família, nós aprendermos a decidir. Porque as consequências ou os benefícios da nossa decisão virão. E isso é real, é pontual. Observem que, obviamente, Deus não perdeu o controle da história. Deus já leu o jornal de segunda-feira. Deus não é pego de surpresa. Mas a questão aqui é que, de repente, essa decisão poderia mudar tudo aos nossos olhos humanos. Deus já tinha tudo encaminhado, mas aos nossos olhos humanos, essa decisão poderia mudar tudo: o destino de um homem, o destino de uma nação, o destino de uma cultura. Por isso, ao olhar para esse texto e lembrar que hoje nós servimos a esse Jesus, nós somos tomados a nossa caminhada cristã, olhar para aquilo que vamos fazer, para o nosso amanhã,
perceber que junto com ele vem muitas pessoas. Nós estamos escrevendo, reescrevendo uma história de que outros iniciaram, e nós vamos dar sequência. Se os nossos atos não forem atos de justiça, se as nossas decisões não estiverem balizadas na palavra de Deus, aquilo que Deus espera de nós, nós podemos cometer erros tão horríveis quanto esses tomados aqui nesse texto. Por isso eu quero fechar esse meu último parênteses, oferecendo a condição de nós pensarmos sobre esse ambiente da decisão. O primeiro é que a gente olha para os outros dois parênteses que foram fechados e pode olhar para dentro de nós e fazer essa viagem e pensar quanto vai a minha caminhada com Cristo, o quanto eu tenho vivido para agradar o Senhor. Há um comparativo entre eu e a vida daquelas mulheres. Eu estou próximo daquilo, estou longe daquilo, estou mais perto do caniço, eu estou mais perto da unção, eu estou mais perto desses atos extremamente horríveis, que feriram, que magoaram, ou de atos que abençoaram a vida de Jesus. A segunda pergunta que nos cabe aqui é que se a nossa decisão, a nossa caminhada com Cristo interfere diretamente no próximo. E aí a gente volta os olhos para o nosso ambiente familiar. Como colunas que somos, nós homens, as nossas decisões têm sido plausíveis dentro da nossa casa? Há uma prévia consulta com o nosso cônjuge, com os filhos ao redor da mesa, para que decidamos segundo a vontade de Deus? Ou simplesmente exercemos aquele comportamento de dizer: aqui quem manda sou eu, aqui quem decide sou eu, afinal de contas sou eu quem banco? E a terceira e última decisão é que talvez, não sei se todos nós aqui somos crentes, já entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Esse texto também nos faz lembrar disso, porque você pode escolher essa manhã entre Barrabás, o filho da perversidade, o filho do mal, nessa caminhada sua com ele, ou por Jesus, o Senhor e Salvador da tua vida, que morreu naquela cruz e ressurgiu ao terceiro dia, intencionalmente, para te oferecer a eternidade. Então está aí, sobre as tuas mãos, esse poder de decisão, e não há ninguém que possa reverter isso, a não ser você. Ninguém pode decidir por você, nem papai, nem mamãe, nem esposa, ninguém. É uma decisão extremamente pessoal. Por isso eu quero, antes de ir para a ceia, ter um tempinho de oração com você. E então, para isso, eu te convido a baixar a sua cabeça. E quem sabe pensar nessa hora sobre alguma das palavras que foram ditas aqui, que talvez saltou aos seus ouvidos, saltou aos seus olhos. E se perguntar o quanto tem valido a pena caminhar com Cristo e o que você tem feito nessa sua caminhada com Cristo. O quanto isso pode gerar de transformação em você, em primeiro lugar, e aqueles que estão ao seu redor. Lembrando que enquanto você ora, é como se você estivesse tendo agora a oportunidade de decidir. Decidir continuar exatamente como você está. Apático, frio espiritualmente. Vem para a igreja porque é um comportamento que já está encruado em você. Ou então você pode decidir essa manhã e dizer: Senhor, eu renovo minha fé, eu renovo minha força em Ti.
Que a minha fé ressurja como o Senhor ressurgiu um dia em meu favor. E que essa minha retomada, essa minha decisão de retomada seja para louvor da tua glória. Mas como eu disse também, existe a possibilidade de você ter entrado aqui nesse lugar, nessa manhã, e ouvido algo que mexeu aí com a sua mente, com o seu coração, sobre o fato de termos diante dos nossos olhos Barrabás e Jesus. E esses dois precisam se tornar a essência de nossa vida. O próprio Senhor Jesus diz que a gente não consegue, e não pode, não deve servir aos dois senhores. Um tem que ser lançado fora. Talvez essa manhã você possa decidir por isso e abrir mão de um pecado de estimação, abrir mão de comportamentos, ou então pedir para que o Senhor Jesus te ajude nessa sua decisão de ter uma vida libada, uma vida transformada para a glória de Deus, para a glória de Deus. E para isso, se você ainda não fez uma confissão por Jesus, você pode repetir comigo essa breve e singela oração que eu vou fazer agora, dizendo assim: Senhor meu Deus, hoje eu entendi que os meus pecados te afligem, que a minha vida longe de ti não tem graça, e eu abro mão de Barrabás, para longe de mim Barrabás, e eu tomo a decisão de confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Por isso, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, os confesso diante de Ti e Te peço perdão. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.